Oferecimento. Plano Itamed coletivo empresarial ou familiar. Consulte a promoção 3576-8005. Agora são 11 horas e 53 minutos, é o Contraponto da Cultura, a voz do povo. Doutor Gilde, dessa repercussão de nível nacional aí, com a prisão do senador do PT, Delcy de Amaral, essa é o tipo do chute na canela bem doído, né? Eu diria que é um soco no fígado. Eu dei antes em off e disse o seguinte, foi um soco na boca do estômago, né? Com certeza, Nelson. O cerco parece que está fechando cada vez mais e a impressão que me dá, aí falo como operador do direito, toda vez que o doutor Sérgio Moro pede para desocupar um pouco a carceragem da PF em Curitiba, com certeza é sinal de que mais inquilinos chegarão lá na sede da PF. E da forma que está e do jeito que a coisa vem andando, não é de se duvidar que mais alguns meses aí tenhamos mais novidades de coturno mais alto nessas prisões. Você acredita, por exemplo, que esse coturno mais alto chegaria no quarto andar do Palácio do Planalto? Eu não duvido. Que é onde é o gabinete da Presidência da República. Eu não duvido, porque as evidências são muito fortes, né? Eu não diria que existem provas contundentes, ainda mais, pelo que acompanho, evidências fortíssimas de que há um envolvimento, no mínimo, promíscuo entre o poder e esses emissários do poder. Porque ontem eu estava vendo, viu, Enes? Ontem eu estava vendo a forma como o representante do Banco Chaim estava dando as explicações de como ocorreu o empréstimo, né? E um dos delatores disse o seguinte, que foram até o Bunlai, né, que é o criador de boi, que é amigo do presidente Lula, foi até o banco e disse o seguinte, aí disse que o Chaim teria o negócio com a Petrobras garantido, faria o negócio com a Petrobras, foi lá e pediu um empréstimo de quase 12 milhões de reais, sem garantia, sem maiores análises, e aí é o seguinte, mas como é que nós sabemos isso? Ele falou, olha, vai chegar gente do Palácio do Planalto conversar com vocês. Uma semana depois, lá foi o senhor José Dirceu, que era o ministro chefe da Casa Civil, conversar com a diretoria do Banco Chaim. Olha, podem emprestar, vocês vão fazer, está tudo garantido e tal. Isso é grave, né? Aliás, ontem, o juiz Sérgio Moro, em São Paulo, ele diz o seguinte, que não considere que a Operação Lava Jato vai resolver o problema de corrupção no país, que não vai resolver. Mas, em contrapartida, eu vejo que nem o Senado e nem a Câmara Federal, quer dizer, o Congresso como um todo, não se mexe, não se vê um sinal de que se vai se tomar medidas drásticas para exatamente evitar esse tipo de coisa. Quer dizer, ele foi exatamente na ferida, né? Que é exatamente onde é que as coisas têm que acontecer, cara, é no Congresso. 11 horas no Congresso. Exatamente, 11h56, a temperatura é de 29,2. Doutor Gilder, o observatório, como é que o senhor pretende conduzir as coisas do observatório social aqui em Foz do Iguaçu? Bom, continuar com o trabalho que já vinha sendo desenvolvido dentro do observatório, que é esse monitoramento das contas públicas, enfim, para onde vai o dinheiro, da forma que vem ocorrendo as licitações e esse devido acompanhamento. Esse trabalho já vinha sendo bem desenvolvido, a ideia é continuar com esse trabalho e tentando, e aqui fica um pedido de cidadão também, para que ajudem o Observatório Social, seja com trabalho voluntário, seja através de contribuição financeira, porque os recursos que nós recebemos são minguados, pequenos, fazemos um trabalho de extrema relevância, mas com pouca quantidade de dinheiro. Se a gente conseguisse mais mantenedores, com certeza a gente conseguiria dar uma amplitude maior na observação dos gastos públicos aqui em Foz do Iguaçu. Porque essa questão da corrupção, essa questão do dinheiro gasto de forma indevida, né, sem o cuidado necessário, sem
vamos dizer assim, a seriedade que requer, né, de quem faz a gestão do dinheiro público. Viu, Dante, se a gente quiser esperar que o ser humano, por conta de um exemplo, como estava dizendo eles, da Lava Jato, olha, cuidado, você pode ir para a cadeia. Isso não muda o cidadão. Você tem que criar mecanismos, porque tem um ditado popular que eu contrario, que é o seguinte: a ocasião faz o ladrão. Não faz, a ocasião revela. A ocasião revela. Porque se você achar uma carteira com dinheiro e você for um cidadão que diz, poxa, alguém perdeu isso aqui e alguém está levando um prejuízo, eu vou ir até algum lugar sério de achados e perdidos e vou fazer com que chegue ao conhecimento. Agora, se você não tiver bem essa intenção, é provável que você pegue o dinheiro e deixe a carteira ali no lugar. Então eu sempre digo que a ocasião não faz o ladrão, ela revela quem é e quem não é. E a corrupção é como o crime organizado, ela se reinventa, ela acha outros mecanismos e não termina. Então o que tem que acontecer? Em todo a administração pública tem que ter mecanismos de combate à corrupção, né? E essas coisas se desenvolvem com o observatório, essas coisas se desenvolvem com o Ministério Público, essas coisas se desenvolvem, né, internamente, criando auditorias, né, para verificar e tal, para que aquele que ainda que tem uma má intenção, ele se sinta meio, né, como quem diz assim, constrangido em não fazer, né? Eu acho que é por aí, né, doutor Gil? Sem dúvida, Nelson. O grande problema é que a corrupção no Brasil é endêmica, é igual o mosquito da dengue. Em tudo quanto é lugar desse país, tem alguém lá tentando achar um jeito de se dar bem. É da cultura do brasileiro, aquela famosa lei de Gerson, isso tinha que acabar, chegou num ponto que é insustentável. O Brasil é um país muito rico, né? Eu acredito nisso porque, se assim não fosse, já teria ido à bancarrota faz tempo, porque os escândalos de corrupção se sucedem, né? E isso, não estou falando de 6 meses ou 1 ano atrás, estou falando aqui de 20, 25, 30 anos. Né? Eles se sucedem e o país ainda continua com a economia, mesmo que atualmente minguada, mas de uma pujança e de uma possibilidade de crescimento muito grande. Então o Brasil tinha que tomar rumo, acabar com esses focos de corrupção, enfim, e trabalhar de maneira séria e honesta no trato da coisa pública. 12 horas pontualmente, eles querem fazer uma pergunta para o doutor Gil? O observatório, doutor Gil, ele tem prestado um serviço silencioso à comunidade, né? Isso desde a sua implantação, né? Mas é como o senhor disse, é um trabalho de uma importância significativa, né? Sem dúvida. Porque, a princípio, até se entendeu que o observatório era uma ferramenta que iria criar obstáculos à administração pública, isso, ao prefeito, ao legislativo, e de forma nenhuma, pelo contrário. É uma ferramenta que pode se tornar, inclusive, útil, né? Tanto para o executivo como para o legislativo, principalmente para o legislativo, que na sua essência tem a responsabilidade de levantar exatamente onde é que o prefeito está botando o dinheiro. O senhor sabe que lá no passado, lá atrás, o prefeito pedia à Câmara Municipal, quando estava exatamente prestes a ser votado o orçamento seguinte, um remanejamento de 30%. E, claro, ali se trabalhava a bancada do prefeito, que trabalhava muito bem esse pedido. Acontece o seguinte, que um prefeito com um remanejamento acima de 10%, 20%, 30%, para que ele precisa da Câmara? E pouca coisa ele vai precisar da Câmara, né? Porque com isso aí ele tem uma liberdade imensa de trabalho, vai fazer o remanejamento que ele achar conveniente e pronto. Então, eu sou de opinião, quando eu fui vereador, que essa ferramenta que o prefeito pede, ela tem que ser o mínimo possível. Porque, no momento em que ele precisa de ampliar isso, ele vai ter que justificar, através de projetos, né? Por isso que eu acho que a presença do observatório na análise das contas é fundamental. É coisa que não se tinha antes da implantação do observatório. É verdade. É necessário dizer que o observatório não está aqui, nem nas demais
cidades do país onde existe, para prejudicar a vida de nenhum prefeito, ou de nenhum vereador ou presidente de Câmara. Mas o próprio nome já diz, o observatório, ele observa, né, numa média nacional, o preço, né, de licitações, as tomadas de preço, ele vem acompanhando o preço dos produtos que são licitados, e quando há uma divergência, uma discrepância muito grande de preços, né, a gente procura saber o que está acontecendo, né, por qual motivo aquele preço destoa tanto de uma média nacional. Né. Como exemplo, eu cito, há tempos atrás o município cotou aquisição de combustível, né, e a ANP, a Agência Nacional de Petróleo, ela solta uma tabela, né, nacional do custo do combustível nas cidades. O município comprou lá, enfim, adquiriu o combustível num preço um pouquinho acima da média. Mandamos o expediente para o município de Foz do Iguaçu, depois ele explicou que o problema era a questão do transporte, ou de ir abastecer os veículos num posto mais distante que praticava esse preço mais baixo. Conseguiu justificar, né? Então, esse é um exemplo de que o observatório não está lá para atrapalhar a vida do administrador, mas ele quer entender por qual motivo o gasto está acima da média, e se efetivamente não houver uma justificativa razoável ou plausível, aí o encaminhamento que se dá é mandar para o Ministério Público para tomar as providências atinentes ao caso. Doutor Gilder, há quem faça ácidas críticas em relação aos observatórios. Maringá, já que o senhor citou antes, Maringá trabalha muito bem com o observatório. Muito bem. Há quem faça ácidas críticas dizendo o seguinte: estão usurpando o papel do vereador, por exemplo, que tem para fiscalizar. Como é que o senhor entende dessa forma? Claro que não. Não, imagina. O observatório respeita as instituições, né? Nós vivemos num regime democrático, num Estado democrático de direito. Eu acredito que a obrigação precípua dos vereadores é fiscalizar o executivo, né? Fazer leis, boas leis, velar pela sua boa aplicação. Agora, o que a gente percebe muito na produção legislativa, de um modo geral, não estou falando aqui especificamente de Foz do Iguaçu, mas a gente vê muito aquela questão do assistencialismo ainda. Pedido de roçada de terreno baldio, pedido de colocação de lombada em via pública, pedido de construção daquelas academias da terceira idade. Isso não é função de vereador, né? Cada município tem sua secretaria de obras, enfim, eles têm condições de aferir, de saber onde é que o município precisa de mais lombada ou de roçada. Se o senhor me permite, deixa eu fazer um contraponto. Vamos imaginar que geograficamente eu represente a Vila C, a Vila A, a região ali, né? E diga o seguinte: olha, mas prefeito, lá na minha região tem lá um espaço baldio lá totalmente, por que nós não colocamos? Isso, o povo não espera que o vereador faça isso? Eu acredito que o povo espera que o vereador faça isso, Nelson, mas eu também penso que o povo espera que ele faça muito mais além disso, não só isso. Ah, entendi. Entendeu? Agora eu entendo o alcance que o senhor quer dar a esse tipo de comportamento. Eu acho que um bom vereador ele vai cuidar dessa parte. Se eventualmente houver falha no município, né, no cuidado com a roçada de terreno baldio, tudo bem, é uma exceção, mas isso não pode virar a regra do trabalho legislativo municipal. É o que penso. Porque nós temos, por exemplo, um vereador que diz o seguinte: eu fiz 85 obras. Quer dizer, então ele deve ter uma construtora, é isso que eu penso? Acho que você está certo no teu raciocínio. Eu tenho uma construtora, eu vou lá, construo casas, construo, né, prédios, edifícios, enfim, mas ele diz que ele fez obras públicas, né, na condição de vereador. Quer dizer, não é o papel, nada contra o vereador, que é isso que eu acho que o doutor Gilder e o Enes também estão falando. Nada contra o vereador, que diz o seguinte: olha, o nosso bairro está abandonado, as nossas crianças não sei o quê, ali o nosso postinho de saúde, tal. Eu acho que faz até o papel. Agora, daí a dizer que ele vai ser vereador para embelezar a entrada do posto de saúde, aí não é o papel dele, né? Aí está fora. Mas imagine se virar prefeito, o que vai fazer esse... Com 85, aí faz 8.500, aí Deus o livre. 12 horas e 7, eu até estou com medo. 12 e 7, porque daí não dá nem para andar na cidade, é um canteiro de obra só. 29,1 é a temperatura. Doutor Gilder, então a nossa Câmara comparada a Cascavel, como é que é? Cascavel tem um custo per capita de R$ 62. Continuamos com 30 e tantos reais a mais. Quase um terço a mais. Essa estimativa de 2014. Tá? A previsão para 2016 fica quase a mesma coisa. Foz do Iguaçu com R$ 93 de custo per capita,
Cascavel com R$ 65,00 per capita, Londrina com R$ 67,00 per capita e Maringá com 54. Maringá, a melhor em termos de eficiência no controle do dinheiro público. Duas coisas, doutor Gilde. Uma, o atual presidente da Câmara, o presidente Fernando Duso, ele inaugurou, digamos, a sua vida de parlamentar municipal, apresentando uma lei da ficha limpa, como quem diz, ora, se exige a lei para que alguém seja eleito, tem que ter a tal da ficha limpa, os seus assessores e tal também tem que ter, senão também fica contaminado. E eu achei maravilhoso aquilo, talvez tenha ido na sua pretensão até mais do que a lei federal exige, mas esse não é o problema. E prometeu uma coisa dizendo o seguinte, não há possibilidade de no meu mandato ter aumento de vereadores. Isso ele disse, inclusive, a RPC tem rotineiramente pego e mostrado isso. E também diz outra coisa, eu estou devolvendo, e isso aconteceu, isso está comprovado, eu estou devolvendo em números absolutos o que historicamente nenhum presidente da Câmara de Vereadores devolveu ao Paço Municipal, ao prefeito da cidade. Então vai devolver no ano de 2015 em torno de 5 milhões de reais que obrigação de vir para a Câmara, mas que uma vez não gasto deve ser devolvido aos cofres do prefeito. E isso ele fez. O observatório impactou positivamente, é essa a pergunta, o comando de Duso na presidência da Câmara de Vereadores? Olha, Nelson, eu particularmente, para poder falar que ele economizou sobremaneira e muito mais do que as demais gestões, eu teria que ter em mãos os números, né, dos demais e os repasses que foram feitos para calcular, fazer um cálculo proporcional. Certo. Né? Mas assim, eu acho que esse tipo de... Antigamente a gente via, há não muito tempo atrás, o presidente da Câmara com uma foto enorme de um checão, né, devolvendo o dinheiro para o município. Isso não é mais que obrigação dele. A obrigação do presidente da Câmara ou de qualquer vereador é buscar o máximo de eficiência no trato do dinheiro público. Então eles não estão fazendo nada mais do que a obrigação deles. Acho que não é motivo para ficar se vangloriando ou não. De outra banda, quando a gente para pensar, eu até vi o projeto de lei que está tramitando a respeito do aumento de vereadores, que contempla lá a redução de alguns gastos da Câmara. Eu só faço um apontamento a respeito disso. Primeiro, a quem interessa aumentar o número de vereadores em Foz do Iguaçu? E segundo, se a eficiência no trato do dinheiro público já vinha ocorrendo, e é meta do atual presidente da Câmara, e aqui não é nenhuma crítica pessoal a ele, não o conheço pessoalmente, né? Mas pergunto o seguinte, por que antes de aumentar o número de cadeiras na Câmara, não se dá um choque de gestão dentro da Casa de Leis Municipal, visando a enxugar ao máximo possível os gastos que existem ali, e depois, então, participa-se de um debate, de uma audiência pública com a população, para ver se realmente interessa o aumento do número de vereadores. Né? Primeiro, dá-se um choque de gestão, é necessário, né? É muito dinheiro que vai repassado. Foz do Iguaçu é uma cidade rica nesse aspecto, né? Uma das cidades que mais recebe proporcionalmente dinheiro desses repasses. Então, dá-se um choque de gestão e depois vamos discutir se realmente é interessante aumentar a representatividade ou não. É o que eu penso. Porque eu não entendo o raciocínio dos vereadores. Os 15 vereadores que nós temos na nossa Câmara, eles nessa regra foram eleitos. Por essa regra de 15 vereadores foram eleitos. Entendeu? Paciência, não pude corresponder à expectativa do meu eleitor, não vão me reeleger, né? Não, daí começa a fazer conta. Então vamos baixar o coeficiente, né, eleitoral para trazer um número menor para que cada legenda, para que cada agrupamento de legendas precise para eleger um vereador, e aí a gente consegue colocar, quem sabe um a mais, o eu mesmo, né, seja reeleito. Essa intenção, não tem outra intenção, não me venha com conversa fiada, 12 e 12. Olha aqui, Júlio, é um número sugestivo, 12-12-42 para a Mega Sena, que eu estou de olho. Hoje à noite? 200 milhões de reais é a 10ª
sorteio corrido que acumula, já é o maior prêmio da história da Mega Sena em sorteios regulares, né? Tirando a Mega da Virada, é o maior prêmio da história. Eu ganho sozinho, venho aqui amanhã, xingo Foz do Iguaçu inteira, chamo o Delcídio Amaral para falar com o juiz para segurar o processo. 12h13, doutor Gilder, obrigado pela sua presença, sucesso para o senhor aí, e eu sei que eficiência não lhe falta, haja vista o belo trabalho que o senhor desenvolveu à frente da Ordem dos Advogados do Brasil. Sucesso nessa nova empreitada. Sucesso para nós, eu agradeço o espaço e uma boa tarde a todos. Estamos à disposição, 12h13, vamos para o intervalo comercial e voltamos daqui a pouquinho.